conforme escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, localiza o capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Enquanto você localiza essa referência sagrada, eu quero louvar a Deus por essa riquíssima oportunidade que o Senhor nos concede, de uma vez mais poder estar cooperando juntamente com essa igreja linda, com a palavra do Senhor, com adoração, buscando ao Senhor nesses dias. É o quarto dia? Hoje é o quinto? Quinto dia, referente a maio. E eu creio que o Senhor que falou do primeiro, ou seja, ao janeiro, é o Senhor que vai continuar falando até o último dia deste propósito. Tá certo? Então eu acredito que quem aqui está fazendo esse propósito desde o primeiro dia, já pode ver o trabalhar do Senhor, o mover do Senhor, o agir do Senhor. E se por algum motivo você está vindo hoje pela primeira vez, eu acredito piamente que o Senhor, a partir de hoje, também vai continuar a bradar no seu coração, e você vai entender, por mais que as dificuldades que nos esperam neste ano possa tentar gritar e tentar fazer com que a gente fique igual os discípulos dentro do barco, mas apavorado, desesperado, e quem sabe até alguns aqui está dizendo: meu Deus, eu mal comecei esse ano e já está uma guerra, já está uma luta, e parece que as ondas irão invadir este barco, parece que as águas vão entrar, e parece que de fato e de verdade Cristo só fica na polpa e não faz nada, só fica dormindo. Só que nesta noite o Senhor nos trouxe aqui para dizer: ainda que eu fique na polpa, e ainda que eu durma, ainda que eu venha a cochilar, você precisa entender que enquanto eu cochilo, você deve exercer a fé, deve exercer a sua confiança no meu caráter, na minha pessoa. Cristo está dizendo para alguém aqui: por que que está tão desesperado, alma? Por que que está tão abatida, sendo que eu permaneço no barco? O Senhor está dizendo para alguém: calma, se desprenda de tudo isso, ouça minha voz, porque já foi dito aqui, o Senhor já começou a liberar uma palavra, e o Senhor liberou algo, e nesta noite Ele nos convocou para participar do processo cirúrgico. Ele nos trouxe aqui, porque nessa noite Ele vai tratar do físico, mas sobretudo Ele nos reuniu aqui para dizer: eu quero tratar a alma, eu quero curar a alma. Então, nessa noite, de fato e de verdade, o Senhor nos convida para um processo cirúrgico. Então eu peço encarecidamente que você preste atenção em tudo que o Senhor falará conosco nessa noite. Então eu acredito que essa igreja é uma igreja séria. Percebi isso desde o primeiro dia que eu vim. Então eu acredito que aqui não há motivo para a gente ficar disperso. Não é uma sede que vai atrapalhar a voz profética do Senhor nessa noite. Não é a vontade de ir no banheiro que vai nos atrapalhar. Não. Eu ainda acredito que você, quando ouve e observa um profeta indo na sua direção para liberar uma palavra, eu acredito que você respeita esse profeta e você nem ousa sair do lugar. Muitos que aqui estão, ao receber uma palavra profética, nem tenta chorar. Por quê? Porque quer ouvir com riquezas de detalhe. Então imagina agora um profeta indo na sua direção, colocando a mão sobre os teus ombros. Eu tenho certeza que você não ousaria de dizer para o profeta: dá uma segurada porque eu vou ao banheiro, dá uma segurada porque eu vou beber água. Não. Então imagina agora o próprio Deus debruçado nessa noite aqui e dizendo para você: estou tocando no teu ombro, ouça o que eu vou falar e não se despeça. Então nessa noite, imagina que a palavra do Senhor está sendo imposta, liberada, e você simplesmente vai ficar apreciando a voz do amado, apreciando a voz dele, apreciando o falar dele. Então é neste momento que o Senhor nos traz aqui para dizer: vamos entrar nesse processo? Vamos entrar nesse processo cirúrgico?
Eu acredito e eu estou vendo que já tem gente militando na intercessão. E pois bem, que vocês continuem. Eu gostaria de saber se a equipe do louvor, no final, pode nos ajudar aqui. Posso ver alguém aqui do louvor? Irmã, prepara aquele louvor, faça morada. Tá certo? Então, no final, pastora, posso chamar o grupo do louvor? Então, fique na fiação, tá ok? Amém? Se você localizou a referência sagrada de Mateus capítulo 21, agora localiza o verso de número 12. Localizando o verso de número 12, sinaliza por gentileza com glória, com aleluia, com amém. Glória a Deus, glória a Deus. Escrito está: e entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, os meninos clamavam e diziam no templo: Hosana ao filho de Davi. E eles começaram a indagar-se. E Jesus respondendo, lhes disse: ouve o que é que essas crianças estão dizendo? Clamaram eles. E Jesus assim lhe falou: sim, por acaso vocês nunca lestes que é através da boca desses pequeninos e dessas crianças que vem o perfeito louvor? E deixando-o Jesus, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Amém? Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, para que nós possamos acompanhar o texto, eu irei agradecer. Amém? 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 Glória a Deus. Pois bem, a narrativa de Mateus é uma narrativa com propósito. Mateus escreve para um grupo específico. Mateus, quando vai escrever, ele sabe quem é o público. E o seu público é o judeu. Então, Mateus, envolvido com tudo o que está acontecendo na vida e no ministério de Jesus Cristo, Mateus começa a trazer na sua escrita a ideia de quem está vivenciando algo com Jesus Cristo é de fato e de verdade algo transformador. Então, Mateus, quando traz a sua escrita, ele está evidenciando para os judeus: esse homem chamado Jesus de Nazaré, ele não é um homem comum. Ele não é um homem que, por exemplo, os judeus criaram a ideia na cabeça de que viria um Messias, um Salvador, um libertador, que iria chegar com a pompa toda, iria chegar com toda a autoridade, com toda a luxúria, com toda a ostentação. Então, na visão do judeu, o Messias, o Salvador, o libertador, iria chegar com todo o poder, acabando e devastando todo o império, principalmente o Império Romano. Então, na perspectiva e na ideia do judeu, eles até hoje esperam que o Cristo, o Messias, o Salvador, venha de acordo com a expectativa deles. Então, a ideia que Mateus tem ao escrever esse evangelho é mostrar que esse posicionamento dos judeus é um posicionamento totalmente equivocado. Afinal de contas, o judeu está esperando um Cristo, um Messias que venha e fique preocupado com as situações terrenas. Só que Mateus deixa claro que o Cristo, o Messias, o Salvador,
ele vem para tratar daquilo que a terra não consegue resolver. Então Mateus, ao escrever esse evangelho, ele está direcionando o foco dos judeus para a vida e a postura de Jesus Cristo, e mostrando, esse homem é o homem no qual os profetas falaram, é sobre este homem que Moisés falou, é sobre este homem que as profecias relataram, que quando ele chegasse, ele iria de fato e de verdade fazer algo extraordinário. Só que você conhece toda a história de Israel, você percebe que quando Cristo vem, Israel não vai aceitar, Israel não vai concordar com a postura de Jesus Cristo. Por quê? Porque na perspectiva de Israel, Cristo deveria ser de acordo com os padrões e de acordo com a religião que estava sendo estabelecida. Então, quando, por exemplo, Cristo vem e começa a dialogar com os pecadores, isso é um absurdo para a cultura judaica. Por exemplo, quando você vê a narrativa dele entrando em Samaria e conversando com uma mulher, e para melhorar a situação, uma mulher samaritana. Então fica algo muito perturbador para o judeu, porque o judeu pega o Messias, coloca o Messias dentro de uma caixinha e diz para o Messias, vai ser de acordo com os nossos critérios, vai ser de acordo com a nossa tradição. Só que eu pergunto e você me responde, é possível colocar o dono do universo dentro de uma caixinha? É possível a gente barrar e limitar o poder daquele que passa de um lugar para o outro, sem precisar que a porta se abra? É possível? É possível, porventura, a gente chegar e dizer para ele, fica sentadinho na cadeira, e quando eu precisar do teu operar, quando eu precisar do teu agir, aí eu lhe chamo, aí eu lhe convoco? É possível fazer isso? A Bíblia diz que quando ele quer, ele faz a tempestade se calar. Quando ele quer, ele sai passeando no meio das ondas. Aquilo que me perturba, aquilo que te perturba, para ele é fichinha. Ele faz da tempestade passarela. Eu fico descabelada, você fica batendo a cabeça na parede por conta de um boleto, por conta de uma doença, por conta de algo que aparentemente é algo tão difícil, tão impossível ao homem, mas ele está dizendo, eu quero ver que situação me perturba, eu quero ver qual é a luta que consegue me desequilibrar. Ele está dizendo, eu ainda sou o Messias, eu ainda sou o Salvador, eu ainda domino sobre Israel, sobre o Brasil, sobre o Canadá, sobre os Estados Unidos, eu ainda governo sobre tudo. Então a narrativa de Mateus é exatamente essa. O foco de Mateus eu vou escrever e vou mostrar para o público judeu que esse é o Cristo, esse é o desejado das nações, esse é o Messias. Então Mateus, acompanhando toda a trajetória, vida e ministério de Jesus Cristo, Mateus começa a nos relatar algumas coisas. E uma dessas coisas que Mateus traz, o relato, se encontra aqui no capítulo 21. Nós começamos essa leitura dizendo que Jesus Cristo entrou no templo. Você consegue entrar nesse cenário pela narrativa e pelo tratar cirúrgico que o céu está nos proporcionando nessa noite? Eu te convido a, de fato e de verdade, sentado nessa cadeira, apertar os cintos e fique imaginando agora você numa maca. E nessa maca você não tem muito o que fazer. Quando alguém está doente, de fato e de verdade, ele está remoendo de dor, ele está gritando de dor, mas ele sabe que a vida dele naquele momento está nas mãos do médico, ele está sobre o cuidado do outro. Então ele precisa ter essa confiança, ele precisa entender que aquele que agora vai lhe tratar tem habilidade para isso. É diferente, por exemplo, de alguém com a dor no estômago e consultar um advogado. Você não se sente seguro para isso. É diferente de alguém que está doente de fato e de verdade e ir atrás de um engenheiro. Não dá para dar credibilidade a isso.
Só que nessa noite, quem está a tratar, quem está de fato e de verdade nesse centro cirúrgico, é o dono da tua vida, é o dono da minha vida, é Jesus Cristo de Nazaré. Então imagine agora, vamos entrar nesse processo cirúrgico. A Bíblia diz, olha só a narrativa que Mateus traz: e entrou Jesus no templo de Deus. Jesus se posiciona em frente ao templo e ele está decidido: hoje eu vou entrar nesse templo, hoje eu vou entrar nesta casa. Você consegue imaginar, pela cena do relato bíblico, Jesus posicionado em frente ao templo e dizendo: hoje eu marquei o dia, hoje eu marquei a hora para entrar nesse templo para ajustar algumas coisas. Então a ideia que a gente tem é do templo com paredes, é do templo com a iluminação, é este templo que nós conhecemos, é essa estrutura física que nós conhecemos. Só que o processo cirúrgico vai além disso. Imagina Jesus posicionado e dizendo: hoje eu vou entrar, e não vou entrar nessa estrutura física, não, eu vou entrar nessa estrutura chamada coração. Hoje eu entro dentro desse coração. Já foi dito aqui, o propósito da oração de hoje na abertura foi que Deus traga vida para quem está morrendo, traga vida para quem já morreu há muito tempo e não sabe, traga vida para quem morreu e finge que está vivo. Então a proposta de Jesus nessa noite é: eu estou parado no meio deste templo e estou decidido, eu vou entrar. Só que tem uma coisa, igreja: enquanto Jesus Cristo se posiciona e ele diz eu vou entrar, na estrutura física a gente pode imaginar, legal, se Jesus Cristo vai entrar na estrutura que nós conhecemos, com parede, com toda essa estrutura aqui, a gente pensa, legal, porque se ele entra por uma porta, eu tenho a opção num templo como esse, fisicamente, de ele entrar por um lado e eu sair por outro. Porque tem gente que chegou aqui, você até que está envolvido no propósito, você até que está vindo, está sendo ministrado, está ouvindo a voz de Deus, mas você simplesmente só está indo, você simplesmente só está acompanhando. É o famoso Maria vai com as outras. Alguém te convidou, alguém te chamou e você disse: legal, não tenho nada para fazer nesses dias, bora para lá, bora entrar lá, bora ver o que acontece, bora ver o que Jesus faz lá. Só que Jesus te trouxe aqui, ele disse: você até pode estar assim, e dependendo de como Jesus fala, você pode dizer: vixe, não estou gostando. Então na estrutura como essa, Jesus está determinado, eu vou entrar, e você pensa, malandro, ligeiro, muito habilidoso, você pensa, legal, Jesus pode entrar por um lado e eu tenho a opção de correr, de sair, de dar fuga por outro. E Jesus te trouxe aqui para dizer: a sua fuga pode até acontecer no ambiente físico, só que Jesus está te dizendo, e quando eu estou determinado aqui, você vai dizer: vou fugir para onde? Porque uma coisa é eu entrar nesse templo físico, uma coisa é Jesus entrar nesse templo físico, outra coisa é ele entrar aqui dentro. E quando ele entra aqui dentro, eu digo: vou fugir para onde? E por que ele está dizendo? Não tem como você fugir, porque num ambiente de culto como esse, a gente está aqui na coletividade. Passa o número de 2 pessoas aqui, não estamos limitados a 1 nem 2, não, isso passa, excede a um número maior do que 2. Então a gente pode pensar, legal, se parte do princípio de que já tem 2, a gente já está no coletivo, já entra na pluralidade. Então nessa ideia de coletivo, nessa ideia de pluralidade, a gente vem e alguém diz: dá glória, a gente nem sabe o porquê, mas vê todo mundo dando glória, a gente vai dar glória também. A gente chega num ambiente de coletividade como esse e alguém diz: meu filho, se ajeita. A gente está todo torto, mas vê alguém ajeitado, a gente vai lá e se ajeita.
Por quê? Porque pela coletividade a gente também vai comportando de acordo com a coletividade. Então tem gente que está aqui e talvez pautado naquela palavra que Jesus Cristo liberou sobre a própria igreja que é dele, ele diz, pois bem, a minha igreja, a coletividade, a minha igreja, esse organismo vivo na face da terra, a minha igreja, sobre a minha igreja, não tem capeta, não tem diabo, não tem inferno, não tem maldade, não tem nada que venha a atingir a minha igreja. Então, na ideia de igreja, no coletivo, Jesus diz assim, contra a minha igreja ninguém toca, contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecem. Então, na ideia de entender que Jesus guarda a igreja, mantém a igreja, segura a igreja, tem uns que acabam se perdendo, esquecendo que por mais que o ambiente seja de coletividade, Jesus também vê a nossa individualidade. Então imagina você como igreja dizendo, não, eu posso estar todo atrapalhado, eu posso estar todo torto, mas se eu estou lá envolvido na igreja, Deus vai me dar graça, Deus vai me dar vitória, e eu vou ser guardado. Só que Jesus te trouxe aqui para dizer, pois bem, imagina assim, a igreja tratando no coletivo como CNPJ, é aquela que ele guarda, que ele protege, que ele mantém. Mas imagina também esse Jesus que trata com a coletividade, tratando com a individualidade. E na individualidade ele diz assim, vai lá e vê o que Paulo escreveu. O que Paulo escreveu? Vocês estão sabendo do quê? Que cada um de vós, individualidade, é templo e morada do Espírito de Deus? Vocês estão sabendo disso? Ou vocês só estão de oba-oba no coletivo? Porque se tiver de oba-oba no coletivo, pensando, se a gente faz parte do CNPJ chamado igreja, a gente vai ser guardado. Jesus nos trouxe aqui para dizer, mas eu também vim tratar, não só com CNPJ, eu vim tratar com CPF, individualidade. E deixa eu te perguntar, você tem CPF? Você tem? Se você tiver, levanta a mão. Você tem um? Você tem um? Você tem um? Então é sobre este que Jesus veio tratar nessa noite. Ele veio dizer, eu conheço de fato e de verdade quem aqui está amarrado no coletivo, mas também eu vim tratar com gente que está assim meio voando, porque percebe e acha, que legal, eu cultuo do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, afinal de contas, quando vai o coro, quando vai o coletivo, Jesus recebe tudo, e ele está dizendo, calma lá, alto lá, por quê? Porque eu estou vendo a adoração individual, eu estou vendo o culto individual. Então imagina esse Jesus Cristo parado, posicionado, dizendo, eu vou entrar dentro deste templo, hoje eu vim visitar a CNPJ, mas também vim entrar com vontade no CPF, para cada CPF eu estou dizendo, segura nessa maca, porque o processo vai começar. Então imagina ele entrando por uma porta e a gente tentando dar fuga por outra, na estrutura. Mas e ele entrando aqui dentro? Você vai dizer, vou fugir para onde? Vou correr para onde? Sabe quando chega aquela visita que você não está esperando? Que só dela bater na porta você já fica perturbada das ideias, porque tem louça, a casa está uma bagunça. Você não tem nada, nem uma farinha de trigo para preparar algo muito rápido como um bolo, nem um suco, nem um pó de café você tem. Então você diz assim, calma aí, já vou abrir. Nesse calma aí, já vou abrir, você tenta dar uma arrumada daquele jeito, só para receber a visita. E quando a visita entra na sua casa, você diz, não repara não. Aí você já perdeu toda a sua moral, meu filho, minha filha. Porque é aí que ela vai reparar. Ainda mais se ela tiver toque. Se a pessoa tiver toque, é aí que ela vai reparar. Aí que ela vai reparar. Porque eu estou falando com donas de casa, não é assim que acontece? Você pode limpar a casa que não vai chegar ninguém, a não ser os filhos e o marido para perturbar com aquela sola podre e sujar. Mas no dia que você acorda com 1001 tarefas, e
e você diz, não, a louça pode esperar, isso aqui pode esperar. É nesse dia que a visita bate e diz, eu quero entrar. Por quê? Porque quem está do lado de fora não tem essa perspectiva, não está ligado se você arrumou ou não arrumou. Ela é visita, ela quer adentrar. Então imagina você dizendo assim, Jesus quer entrar nesse templo, peraí, Jesus, bora marcar outro dia, Jesus, bora marcar outro horário, Jesus, venha quando eu de fato, de verdade limpar. E ele está dizendo, o dia é hoje, a hora é agora, e eu estou determinado, eu vou entrar. Então Jesus entra. Imagine agora, Jesus entrou. E quando Jesus entra, a gente não consegue ter vias escapatórias, não. É Jesus quem está entrando. Então, por mais que a gente tenta dar desculpa dizendo, vem outro dia, apareça outra hora, ele está determinado a entrar hoje. Ele está determinado a entrar agora. Então, no verso 2 você consegue ver isso. Olha só o que diz no verso 12. E entrou Jesus no templo de Deus. Só que ele não só entra neste lugar, ele não só entra nos nossos corações. Olha o que a Bíblia diz, que além de Jesus entrar no templo que é de Deus, ele começa a ter umas atitudes, ele começa a ter comportamentos, e é sobre estes comportamentos que nessa noite ele vai nos ensinar. A Bíblia diz que ao entrar, ele começa a expulsar. Se você olhar o que está escrito, é exatamente essa palavra. Ele entra no templo que é de Deus e começa a expulsar os que vendiam e os que compravam. Você consegue ver por essa cena um Jesus entrando no templo e expulsando alguma coisa? Você consegue ver que quando ele entra na minha e na sua vida, ele não entra para simplesmente como uma visita que não quer incomodar, senta, cruza as pernas, cruza os braços e diz, eu vou deixar do jeito que está. E ele nem precisa se preocupar comigo, finge que eu nem estou aqui. Não, meu filho, quando Jesus entra, ele diz, eu vou entrar, mas eu vou entrar para expulsar o que eu tiver que expulsar. Eu entro para fazer a mudança. Eu entro para, de fato, de verdade, fazer com que você desperte e entenda que do jeito que está não dá para ficar. Então, olha só o que o texto diz, que Jesus entrando no templo que é de Deus, ele se posiciona e diz, o que é isso aqui? Por quê? Porque a ideia que tem, o cenário que tem desse templo, dessa casa, é alguém sentado numa mesa, com uma cadeira, dizendo, quem quer comprar? E o outro gritava, eu! E alguém dizia, eu estou aqui para vender. E alguém lá na ponta dizia, então me espera aí, que se você está para vender, eu estou para comprar. Você consegue imaginar isso no templo que é de Deus? Consegue? Hoje à tarde fui à feira com a minha irmã, e eu disse para ela, eu já não gosto de fazer feira. Ainda mais numa gritaria dessa, porque quem aqui vai à feira sabe como funciona. É uma gritaria, é uma loucura. Você vê de tudo na feira. E eu disse para ela, ai que agonia, por que grita tanto assim? Sendo que uma banca está do lado da outra, por que grita tanto assim? Então imagine a cena, alguém aqui dizendo, eu estou vendendo, e alguém do outro lado dizendo, segura aí porque eu já pego. Já imaginou isso aqui? E isso aqui eu não estou falando sobre uma feira, eu estou falando que o que está acontecendo aqui é no templo. E esse templo é de quem? Esse templo é de Deus. Então você consegue perceber que estão fazendo essa bagunça, estão fazendo essa ruaça. Alguém está dizendo, quem quer comprar? O outro já grita, eu! Você consegue imaginar isso na casa de Deus? E como a gente está falando de uma estrutura que não é estrutura física, não tem nada a ver com cantina. Eu não estou falando de cantina. Não estou falando de quando precisa se manter algo ou suprir algo na igreja. A gente elabora algumas ações, como por exemplo, o trabalho com a cantina,
algum trabalho com um departamento específico. Então a gente diz, vamos convocar os jovens, porque os jovens vão arrecadar dinheiro para tal propósito. Então não estou falando de cantina, eu estou falando de algo espiritual. É você que é considerado e é chamado pela Bíblia de templo de Deus, fazendo desse templo uma feira, fazendo desse templo lugar de bagunça, fazendo desse templo lugar de arruaça. Então imagina nessa bagunça, Jesus se posicionando e dizendo, o que é isso? Na casa de papai, no templo de Deus, tem gente que está vendendo e tem gente que está comprando. Como que funciona isso na casa de Deus? Você consegue imaginar pelo texto? Deus dizendo, você não percebeu que a frieza do teu coração é porque você está vendendo muita coisa, e entre essas coisas você está negociando e vendendo princípios que não é para negociar? Você percebe que de um tempo para cá, você começou a ser tolerante demais, começou a aceitar tudo. Por quê? Porque você quer agradar quem está comprando. Então, para você agradar o comprador, e na sua mente ainda tem aquela frase que o cliente sempre tem razão, você coloca para dentro e coloca prateleira no teu coração, porque você sabe que se alguém quiser se aproximar de você, só vai se aproximar de você por conta do produto que você coloca na prateleira. E esses produtos, o céu está dizendo, quem dera que esses produtos glorificassem o meu nome, quem dera que esses produtos fossem de fato e de verdade para exaltação do meu nome, quem dera esses produtos que estão nessa prateleira fosse para o avanço do reino, mas não, esse produto é só para você lucrar. Ou seja, deixa eu falar o português bem clarinho para ninguém fingir que está tendo demência ou está tendo sono na hora da palavra, porque enquanto a gente louva, enquanto a gente está marchando, a gente está dizendo, estou vivo, mas na hora de receber palavra, é uma morte, é um sono que, como foi dito aqui pela pastora, que espírito é esse que você nunca ressuscita? Deus está dizendo, você não percebeu que você só atrai gente errada? Só se aproxima de você gente que não quer compromisso com a minha obra. Só se avança e só gosta de você gente que não tem compromisso algum com a palavra. Por quê? Porque você é bonzinho? Não. Porque você gosta de agradar todo mundo? Não. É porque o que você oferece atrai só coisa material, atrai só benefícios que vai agradar o ego do outro. Deus está dizendo para alguém aqui, vamos mudar essa prateleira hoje, bora tirar aquela ideia de achar, mas se eu não colocar produto bom, ninguém vai querer comprar. O céu está dizendo, esse produto veio de cima, esse produto veio do céu, isso aí foi quem que mandou? Foi Deus? Não. Então se não foi ele vai expulsar você que vende e vai expulsar você que compra, porque a nossa alegria é, que maravilha, ver esse Jesus expulsando quem vende. Mas a gente gosta muito de falar de quem vende, só que a gente esquece que a gente compra. Então tem gente aqui dizendo, nossa, mas eu não sou esse tipo de amizade. Você não é, mas você é negligente, porque você conhece amigo assim, que está mudando princípios, está mudando caráter, está mudando a personalidade, tão somente para agradar os outros. E você diz, mas fulano é problema dele. E o Senhor está dizendo, não é problema dele não, porque a orientação bíblica aconselha uns aos outros, exorta uns aos outros, se possível puxa a orelha um dos outros. Então que amor é esse? Que amizade é essa? Que a gente vê a pessoa aí cair no abismo e a gente diz, eu estou isento, eu não tenho responsabilidade sobre ele. E o Senhor está dizendo, lembra na parábola do pródigo, lembra? Ele caiu em si, ele percebeu, realmente o problema sou eu. Mas quando a gente olha para outra parábola, a gente percebe que o que está acontecendo ali é alguém que toma uma postura de dizer, o problema não é meu, o problema é do outro. Mas se o outro for o meu próximo aparecer no meu caminho, eu não vou perguntar quem ele é, eu simplesmente vou ajudar. É o bom samaritano. Então o Senhor nos trouxe aqui para dizer, você quer ser quem nessa história? Você quer ser o isento
Ou você tem da disposição de fazer como Jesus? De dizer, ô minha filha, expulsa isso daí. Ô minha filha, coloca isso daí para fora. Por quê? Porque isso aí não agrada a Deus. Se ainda tem esse peito, você ainda tem essa coragem, você ainda tem essa postura? Ou você pensa, o que vai ser da nossa amizade? Ai, vai abalar a nossa amizade. Você ainda pensa assim? Ou se o Senhor tomar a tua boca, você vai entregar tudinho? O Senhor está dizendo, quando eu entro e se preciso for eu expulso. Então você vai glorificar, vai dizer obrigado por expulsar, ou você vai fazer um bico bem grande e vai dizer, por que tirou ele? Por que tirou ela? Por que trocou isso? E o Senhor está dizendo, quer ter um 2024 diferente? Quer de fato e de verdade viver um ano profético, a ser guiado e orientado pela palavra dele? Entenda que nesse processo vai ser necessário algumas pessoas vazarem. Então é um Jesus que entra, é um Jesus que expulsa. Só que se você olhar a narrativa, olha só o que diz. Além dele entrar, além dele expulsar, ele sai quebrando tudo. Consegue ver esse Jesus? Porque o Jesus que a gente vê por aí é um Jesus que não vem para quebrar, é um Jesus que vem para organizar. Então o Jesus que a gente conhece por aí é um Jesus que só vem dizer, ai como eu te amo, ai como você é especial, florzinha de Jesus, oh alecrim dourado, como eu amo você. Então a gente não consegue imaginar esse Jesus que chega e diz, vocês se convertam, vocês precisam se arrumar. Já pensou a gente ouvir isso do mestre? Já pensou? Ele chegar e dizer isso pra gente? É necessário eu quebrar algumas coisas, porque eu sei que se você continuar, você não vai remover uma palha. Então imagina a cena, Jesus entrando num ambiente que era um ambiente de gritaria, de alvoroço, um comprando, o outro vendendo. Ele chega e quebra, vira a mesa e diz, na casa de papai tem alguém com a mesa posta, e nessa mesa alguém vai gritando, cadê a moeda? Vem trocar. E o cambista dizendo, estou aqui para isso. Quer trocar a moeda? Vem aqui que eu troco. Você consegue imaginar essa cena? Olha só o que a cultura diz. A cultura diz que neste ambiente, nesse templo, nesse lugar de adoração, era necessário você chegar e além de levar animais para o sacrifício, para o ofertório, era necessário, se você fosse estrangeiro, ao chegar ali com a moeda estrangeira, era preciso você trocar essa moeda para poder pagar o tributo, o imposto do templo. Então, se você fosse um estrangeiro e tivesse determinado a cultuar, a ir até o templo, você já saberia, eu vou ter que entrar e vou ter que trocar uma espécie de fato de verdade de mesa de câmbio. Era necessário fazer essa troca. Culturalmente, não há nada de errado nisso. O problema é que os sumos sacerdotes da época faziam disso algo muito escandaloso. Se era, por exemplo, o tributo, o valor de 10, eles exageravam. Eles não cobravam 10, eles cobravam 100, 200. Eles queriam superfaturar. Então imagine agora na casa de papai, no templo de Deus, alguém negociando troca. Alguém chegando e dizendo, cadê? Traga a tua moeda, porque você entrega ela e recebe outra. Você consegue imaginar isso dentro da casa de Deus? Quem começou esse propósito, por exemplo, dizendo assim, Senhor, eu vou os 12 dias para que o Senhor me dê 12.000 bênçãos. E o Senhor está dizendo, que troca é essa na minha casa? Senhor, eu faço aqui para o Senhor me dar aqui. E o Senhor está dizendo, que arruaça é essa na minha casa? Você dizendo, Senhor, mas se eu me dedicar aqui, o Senhor está intimado a fazer aqui. E Ele está dizendo, na minha casa essa barganha, na minha casa essa bagunça. Você consegue imaginar que
que esse templo aqui é você, que esse templo aqui sou eu, e muitas das vezes a gente vem desse mesmo jeito, dizendo: Senhor, se eu me comportar assim, o Senhor faz assim, se eu agir assim, o Senhor é obrigado a fazer assim, toma lá da cá, e Ele está dizendo: na minha casa não funciona assim, se é templo de fato e de verdade, não vem para fazer troca, não, aqui não se faz troca, aqui se entrega por completo, aqui se entrega por inteiro, aqui se Ele faz, Ele é glorificado, se Ele não faz, Ele é glorificado, aqui se Ele atende, Ele é glorificado, mas se Ele não atende, fica em silêncio, Ele é glorificado também. Aqui a gente não vem ludibriar ninguém, a gente não vem mentir, não, a gente não vem pegar esse evangelho dizendo: venha para o evangelho e você vai parar de sofrer, não, esse é o evangelho de barganha, esse é o evangelho falsificado. O evangelho genuíno da palavra de Deus diz: venha para o evangelho. Por quê? Porque aqui você vai aprender a sofrer para não parar. O falso diz: venha que aqui você para de sofrer. O verdadeiro diz: venha porque aqui você aprende a sofrer para não ficar fresco e parar. Não tem um hino da harpa que a gente entoa, que a gente diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver. Não é tudo? A gente não louva assim? Senhor, eu vou entregar tudo na oração, eu vou contar tudo, porque eu sei que o Senhor é poderoso para ouvir tudo. Então na oração a gente não diz isso. No louvor da harpa a gente não entoa, não canta. Então vive pelo menos o que canta. Você diz que é tudo, entrega tudo, mas quando Ele está disposto a virar uma barraca, a mexer de fato e de verdade com aquilo que você usa como troca, você diz: não, Senhor, aqui não. Não mexe nessa mesa não, porque nessa mesa aqui é meu ponto fraco. E o Senhor está dizendo: ou você entrega tudo e me autoriza a mexer em todas as áreas, ou eu vou mostrar para você que eu não vou ficar nesse meio termo, dizendo: se ela fizer assim, eu vou e abençoar cá. Não, Ele está dizendo: enquanto você entregar o culto meia boca, enquanto a sua adoração for de qualquer maneira, enquanto o seu viver for um viver que aqui dentro é de um jeito, lá fora do outro, as coisas vão permanecer do mesmo jeitinho. A gente quer determinar para Jesus Cristo aonde Ele deve e aonde Ele não deve mexer. Aonde dói a gente diz: Senhor, trabalha, mexe, opera, faz a tua obra. Só que aonde aparentemente não dói, e a gente sabe que por mais que não doa, não está de acordo com a vontade de Deus, a gente diz: beleza, legal, tranquilo, ninguém precisa saber disso aqui. É como a gente diz por aí, sabe os pecados de estimação? Ninguém vê, ninguém sabe, e ao olhar pra gente, alguém diz assim: vixe, não é possível que isso daí tem isso aí de estimação. Não é possível. Só que Jesus chegou nesse templo para dizer: quando eu entro, eu expulso. Quando eu entro, eu derrubo mesa. E quando eu entro para valer. E se eu tiver que te chacoalhar e dizer para você: minha filha, abandona isso, meu filho, deixa isso para trás. Por quê? Porque senão você vai vir para minha casa querer fazer barganha. Eu não trabalho com barganha. Consegue imaginar no texto? Jesus entrou, Jesus expulsou, Jesus quebrou, virou mesa. O cambista vazou, quem compra vazou, quem vende vazou. Consegue ver esse cenário ficando arrumadinho? Consegue? Imagina, ao entrar era gritaria: quem quer comprar? O outro: eu. Imagina, o cambista sentado dizendo: cadê a moeda estrangeira? Vem aqui que eu troco. E Jesus arrumou tudo isso. Imagina agora a casa como está. Tem silêncio na casa. Por que tem silêncio na casa? Porque não tem vendedor gritando, não tem comprador dizendo: espera aí que eu já chego. Não tem um cambista dizendo: espera aí que eu vou trocar. Não, a casa está ficando organizada, está ficando limpinha. Só que imagina, no final do corredor dessa casa, Jesus, que Ele vem para fiscalizar, porque há quem pensa que o Espírito Santo é ignorante, que Ele vem, toma alguém e vai de um lado para o outro como se Ele não estivesse enxergando nada. Só que a Bíblia diz, e você confere isso lá no Apocalipse,
Ele diz para João, João, escreve aí. E diga para a igreja que eu estou passeando, eu não estou correndo. Porque quem corre não vê detalhes, mas eu estou passeando no meio dos 7 castiçais. Até na Laodiceia, que a gente diz assim, não, Laodiceia é uma tranqueira, Laodiceia está toda errada, não é possível que Jesus vai passar aí. Só que Jesus diz para João, João, escreve, e diz que eu passeio no meio dos 7, no meio dos 7 castiçais, ou seja, no meio das 7 igrejas, até a tribulada da Laodiceia eu passeio. Então consegue ver esse Jesus passeando nesse ambiente? Não tem mais quem compra, não tem mais quem vende, não tem mais quem faz o câmbio, quem faz a troca. Mas ao passear, imagina esse Jesus ao passear, vê que no final do corredor deste templo tem um homem sentado com uma gaiola. E dentro dessa gaiola tem uma pomba. Imagina Jesus olhando para isso. Jesus diz, eu já limpei, eu já expulsei, eu já virei a mesa. Só que ainda tem gente segurando a pomba. Ainda tem gente sentada com a gaiola presa e a pomba presa. Não, na casa de papai, aquilo que é templo do Espírito, não dá para segurar pomba, não. O que o céu está dizendo? Você percebe que de um tempo para cá, você era considerado pentecostal até o tutano? Você rodava, você pulava, você marchava, e se Deus te tomasse no meio do culto, você subia escada, descia escada, e saía voando de um lado para o outro. Mas de um tempo para cá, você começou a ficar delicado demais, você começou a ficar fresco demais, você começou a limitar o operar e o trabalhar de Deus na sua vida. Então agora, para glorificar, você olha para um lado, olha para o outro e diz assim, peraí, deixa eu ver se quem está do meu lado vai se escandalizar. Então se você olha e percebe que alguém pode se escandalizar, você diz, não, eu vou glorificar assim. Percebe que eu não estou falando com quem já é frio por natureza? Porque essa palavra tem endereço. Ah, Miriam, mas eu sou neopentecostal. Não, Miriam, eu não sou pentecostal. Eu sou de outra denominação e não gosto do fogo, não gosto do rodar e nem acredito nisso. Eu respeito, de fato, de verdade. Só que não vem censurar quem é pentecostal. Não vem querer amarrar, colocar uma mordaça na nossa boca e dizer, por que grita tanto? Porque a boca é minha. Por que está rodando e marchando? Porque as pernas é minha e está boa para marchar. Eu estou falando com quem se dizia ser pentecostal, mas o tempo passou e você ficou fresco demais. Podia ser 3 horas, 2 horas, 1 hora da madrugada. Se o Senhor te passasse um mistério e dissesse para você, liga para ela agora e entrega o rolo agora, você entregava na mesma hora. Hoje você diz assim, o meu sono é primordial, preciso dormir. A revelação que espere para amanhã. Olha só o seu comportamento. Você chega num ambiente, você quer determinar como é o que o Espírito Santo tem que agir. Você chega e diz assim, ô Espírito Santo, hoje o culto assim é o culto que vai receber pessoas sofisticadas, pessoas de alto escalão. Então, ô Espírito Santo, usa o louvor, usa os ministros, mas usa assim com uma delicadeza. Ô, perturbação na alma. A gente já pensa, não, hoje a gente convocou, a gente convidou aquele amigo top, aquele amigo, sabe, que quando chega assim num ambiente, ele rouba a cena pela estrutura e pela potência do cargo que ele carrega. Então a gente vem para o culto aflito pensando, ai meu Deus do céu, não deixa a pastora se envolver no manto perto dele. Oh Jesus, não deixa ninguém marchar perto dele. Oh Jesus, que o irmão do Glória Alto nem venha para o culto hoje. E o Espírito Santo está dizendo, o que é isso? Quer segurar o meu mover? O que é isso? Quer segurar o meu trabalhar? Aí chega aqui, quer ver milagre. Aí chega aqui, quer ter vitória. Aí chega aqui, quer ter poder. Amarrado, engessado desse jeito. O Espírito Santo está gritando na alma de alguém dizendo, eu quero voltar a ter a liberdade. Eu quero voltar a ter a liberdade. Eu quero voltar. E já tem gente assustada me
olhando com o olho arregalado, assim, dizendo, meu Deus, para que tudo isso? Para ver se você desperta, morto. Deus está dizendo, lembra quando eu te envolvia nos meus mistérios? Lembra quando eu te envolvia? Você nem questionava, você saía marchando, você não enxergava ninguém. Por quê? Porque você estava cheio do Espírito. Hoje eu tenho que cutucar. Hoje você pede sinal, pede para o anjo vir com a espada, com a roupa específica. Por quê? Para você perceber, não, é Deus que está falando. E Ele está dizendo, não. Lembra quando eu te envolvia na simplicidade? Lembra que enquanto você lavava a louça e louvava o Senhor, o hino talvez era mais ou menos aquele hino que diz assim, Senhor, ainda que para te servir eu tenha que chorar, a te servirei porque comigo tu estás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Era esse o louvor que você entoava ali lavando a louça, e o Espírito Santo te pegava, e você, enquanto lavava a louça, o Espírito lavava a tua alma, lembra? O céu está dizendo, toda a gaiola que trancava o mover sobrenatural do Espírito, é o próprio Deus que está dizendo, hoje eu abro essa gaiola e a pomba tem liberdade. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade. Por que ele tem liberdade, igreja? Se você olhar, uma das características do Espírito Santo, e um dos nomes que ele é chamado na Bíblia, é de amigo do noivo. Se tem uma pessoa que conhece Jesus Cristo perfeitamente, é o Espírito Santo. Afinal de contas, foi ele que inseriu Jesus Cristo no ventre de Maria. Foi pelo poder dele que Jesus Cristo ressuscitou. Então, se tem alguém que conhece Jesus Cristo perfeitamente, é o Espírito Santo. Por isso que ele disse, eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhas não, igreja. Eu vou mandar o melhor amigo para cuidar de vocês. Eu vou mandar o Espírito Santo para orientar vocês, para cuidar e, se preciso for, chacoalhar vocês. Por que tem dias que a gente que é do altar, isso tanto para pastor, pastora, ministro do louvor, ministro da palavra, por que tem dias que a gente prepara algo em casa e quando chega na igreja, o Espírito Santo grita na nossa alma, troca isso agora? Por que tem dias que a gente, por exemplo, esses dias fui chamada para ir num trabalho, pastora, e já disseram assim para mim, já me intimaram, me manda seu esboço, me manda o texto, porque aqui a gente tem tudo organizado, cronometrado. Eu já imaginei a patifaria de prender o Espírito na gaiola. E não mandei o esboço, não fiz nada disso, chegou na hora, o culto virando, naquela carnalidade, e eu bem quieta. E o Espírito dizia para mim, você vai pregar aquilo que eu te entreguei. E eu não, quem me conhece, minhas irmãs estão aqui, minha sobrinha, sabe que eu sou muito séria com a palavra de Deus. Sabe que o que Deus me entrega, como eu costumo dizer por aí, eu admiro quem leva melzinho, eu admiro quem leva o comprimido paracetamol, eu admiro. Mas comigo, Jesus disse para mim, você não vai levar o comprimidinho, não, você vai levar a bezetacil. Então eu acho lindo, eu acho lindo quem Deus toma, sabe, com aquela palavra de consolação, de ânimo e de fortalecimento, e gente que fala assim, sabe, eu amo, eu acho lindo, gente que consegue ter uma postura e fica parado, eu acho lindo. Só que eu consigo entender que Deus, ele dá os dons para quem ele bem quer, do jeito que quer,
Imagina se todo mundo fosse calminho assim, meu Deus. Eu já fico imaginando, meu pai, Jesus. Lá em casa, pastora, nós somos em 10. Nós somos 8 mulheres e 2 meninos. E minha mãe, aqui quem é mãe sabe, que a mãe que consegue lidar com um, consegue lidar com 10. Então, imagina, um é mais calma, a outra é mais arretada, outra fala assim, a outra já fala assim. Então, imagina, a mãe consegue abrigar e lidar com todo tipo de personalidade. Então, imagina o Espírito Santo dizendo, peraí, para ela, eu confiei algo na vida dela, porque eu sei que do jeito que eu entreguei, combina direitinho com a personalidade dela. E qual a personalidade dela? É igual Pedro. Pensou, falou. Então, assim, eu sei quem é o Pedro que eu escolho. Mas imagina o Espírito Santo dizendo, mas eu não tenho só o Pedro. Eu também tenho o João, que é mais calmo, que é o amor, que é aquele que deita, que se inclina e é mais calminho, que diz assim, ô filhinhos. Então imagina essa diversidade na casa do Senhor. Imagina esse Cristo dizendo, na minha igreja vai ter isso mesmo. Isso o quê? Variedade. Só que quando a gente começa a se comportar de outro jeito para agradar o coletivo, aí que é perigoso. Quando aquele que é arretado fica mais calminho para ter postura. E aquele que é mais calminho para ter fama ou popularidade começa a ficar mais arretado. É aí que entra o problema. Porque a gente começa a viver uma vida de aparência. E Deus está dizendo aqui para alguém, seja original. Eu conheço a sua personalidade. Eu conheço muito bem como você é. E por conta disso eu também agreguei dons, talentos e habilidades para somar. Então não queira ser outra coisa, senão aquilo que eu sei que você é. Então você consegue imaginar esse Cristo que está virando a mesa, expulsando quem compra, expulsando quem vende, e dizendo, aqui o Espírito Santo tem liberdade, abre a gaiola e a pomba começa a voar? Está imaginando essa cena? A casa limpa, organizada, não tem ninguém gritando, não tem ninguém dizendo, vem comprar, o outro dizendo, tô indo, o outro dizendo, não, peraí, que tem que trocar aqui primeiro na mesa de câmbio, e o outro dizendo, olha a pomba, quem quer levar a pomba, ela está presa aqui na gaiola. Imagina, não tem mais nada disso, o ambiente está um silêncio, a casa está limpinha, cheirosa. É nesse cenário, quando a casa está limpinha, que Jesus se posiciona e diz assim, está escrito. E aqui vai perturbar muita gente, porque quando ele se posiciona com a casa limpa e diz assim, está escrito, alguém pode olhar para ele com ironia e dizer assim, e agora vai começar a pregar? E Jesus vai dizer, sim, vou começar a pregar. Por quê? Porque agora a casa está limpa. E por que não pregou antes? Por que não falou está escrito antes? É simples, é porque se eu falo o que está escrito antes, com a gritaria ninguém ouve o que está escrito. Se eu abro o texto e digo, está escrito, com gente comprando, gente vendendo e a gaiola presa, ninguém vai ter sensibilidade ao que está escrito. Só que glória a Deus, porque neste ambiente o Espírito veio bradar no teu coração e dizer, você ainda quer ouvir o que está escrito? Você ainda gosta do que está escrito? Ou você prefere a bagunça para não ouvir o que está escrito? O que está derrubando muita gente, sinceramente, não é falta de palavra. Palavra a gente tem até demais. Recursos para isso a gente consegue perceber que há diversos. Hoje em dia, se você com o seu smartphone colocar lá qualquer tema, vai aparecer no YouTube uma série de mensagens. Então a desculpa é, não tem palavra? Mentira. O que não tem de fato e de verdade é sensibilidade para mudar ao ouvir essa palavra. Então Jesus se posiciona e diz, está escrito. Você ainda gosta do que está escrito ou você apela para não pode melhorar? Dá para alterar? Ou você ainda gosta do que está escrito? O céu te trouxe aqui para dizer, volte a gostar da palavra. Volte a priorizar a palavra.
Começa e experimenta trocar, ficar 20 minutos nesse seu celular por 20 minutos olhando o texto bíblico, fazendo um devocional. Experimenta para você ver se o seu dia não vai ser diferente, se o seu mês não vai ser diferente, se o seu ano não vai ser diferente. Experimenta. Ele diz: está escrito. Está escrito o quê? A minha casa é chamada, é conhecida, é popularizada como a casa de oração. Se põe de pé, igreja. Olha só o que Jesus fala. A minha casa é chamada casa de oração. A casa é conhecida pelo que acontece ali dentro. O que acontece ali dentro? Oração. É algo para manter intimidade com o Pai. Só que a narrativa que Jesus diz é para ser chamada casa de oração. Mas vocês transformaram ela em covil de ladrões. É fácil a gente ouvir isso? Porque uma coisa é Babilônia entrar e fazer bagunça. Uma coisa é o Egito entrar e fazer bagunça. Uma coisa é num cenário, num ambiente como esse, alguém imoral, profano lá do mundo entrar e jogar, despedaçar aqui todo tipo de mazela. Uma coisa é isso. Outra coisa completamente diferente é nós aqui dentro fazer arruaça. Então Jesus não está dizendo: a Babilônia fez isso com vocês. Gente que não conhece palavra atrapalhou vocês. Gente imoral contaminou vocês. Não, não. Jesus diz: é vocês que fizeram isso. Lembra que é um processo cirúrgico? Calminha que já está acabando. O Senhor está dizendo: muita coisa que está do jeito que está na tua vida não é culpa de pastor, de ministério. Não, não. É porque você tenta jogar culpa. Ah, porque de onde eu vi fizeram isso comigo. Ah, porque o meu pastor anterior fez isso comigo. Ah, porque um dia alguém jogou pedra no meu ministério. E Jesus diz: mas já deu tempo de você levantar, reagir e mudar de vida. É você, são vocês que transformaram essa casa que é conhecida casa de oração em casa que abriga ladrão. E casa que abriga ladrão, não tem cura, não tem salvação, não tem mudança, não tem renovo, porque está abrigando o que não é para abrigar, está sendo complacente com o pecado, está aceitando e concordando com tudo. Só que Jesus se posiciona e diz: mas se vocês, nessa noite, entender que eu vim para arrumar a casa, eu vou expulsar ladrão, eu vou expulsar raposa, raposinha, eu vou expulsar tudo que é isso que fica escondido nessa toca. Aí ele finaliza dizendo assim: quando a casa está limpa, quando a palavra voltou, quando aprenderam a respeitar a casa e a exercer o que a casa é conhecido, que é orar, voltaram a orar, aí tem milagres. Você vai ver que vai aparecer cego e vai aparecer coxo. E Jesus vai curar esse tipo de gente. Só que a pergunta que eu fiz para o texto, e você deve fazer para o texto, é: onde estava esse cego? Onde estava esse coxo? Que só agora, no final, é que Jesus cura eles. Onde estava, pastora? Você pergunta para o texto: peraí, Jesus entra na casa, entra no templo, tem cego, tem coxo, tem surdo, tem mudo, mas por que só no final é que Jesus cura eles? Você pergunta para o texto, eu perguntei para o texto, e o texto, a Bíblia interpreta, a Bíblia respondeu para mim e disse assim: é simples, o coxo, o cego, sempre estava ali. E por que não foi curado antes? Porque como vai ter cura se não tem oração? Como que vai ter cura se o está escrito não está sendo exposto? Como vai ter cura se tem gente gritando? Quem compra? Quem vende? Como vai ter cura, mudança, se tem gente barrando o mover do Espírito? Então você percebe que só vai acontecer milagre, só vai acontecer a cura, quando a casa está limpa, quando o está escrito voltou e quando aprenderam a orar novamente. Aí você vai ver gente curada. E quando todo mundo ali
percebe que o coxo está curado, o surdo está curado, o mudo está curado. As criancinhas se apresentam e começam a louvar. E na expressão do louvor das criancinhas, Jesus vai dizer para quem está questionando o louvor alheio: vocês nunca leram, não? Que é da boca da criança que saiu o perfeito louvor? Ou seja, ao entrar a casa estava parecendo uma feira, mas ao sair do ambiente, Jesus deixa o ambiente como de fato e de verdade o lugar da adoração. O louvor voltou, a palavra voltou, a oração voltou, quem ele teve que expulsar, ele expulsou, ele limpou, ele organizou, para quê? Para voltar o culto. E por que Jesus fez tudo isso? Para restaurar a adoração do templo. E lembra que o templo aqui não é essa parede, é você, sou eu. E tem um ditado que diz, na hermenêutica: quando acabar o texto acabou. Mas Miriam, e aquele mover, e aquele virar de coisas? Que virar de coisas? Não, Miriam, mas tem que mudar sim no final da mensagem. A mensagem que for a tua. Aqui não for a tua, você não se intromete. Jesus está dizendo, a adoração vai voltar. Mas para a adoração voltar, a casa tem que estar limpa. E por que eu digo que a adoração vai voltar? E aqui eu encerro, pastora. Porque quem de fato e de verdade sabe o que é cultuar, tem dias que você só vem cultuar porque você é responsável pela regência. Tem dias que você só vem cultuar porque você está na escala de quem vai dirigir o culto. Fala a verdade. Tem dias que se você pudesse, você ficava em casa. Porque você diz, meu Deus, hoje eu não quero ir, hoje eu não estou a fim de ir. Por quê? Porque você não vem mais como um culto, não. Você vem pela função, você vem pela tarefa, você vem pelo cargo. Só que o Senhor nos trouxe aqui para dizer, eu não te quero pelo cargo tão somente, não. Eu não te quero pela utilidade tão somente, não. Eu te quero como um culto de volta. E para me ter o culto de volta, eu preciso limpar aí dentro, mudar aí dentro, transformar aí dentro. Tem disposição? Tem disposição em autorizar a minha entrada? Ou vai ficar nessa frescura de dizer, hoje não? O Senhor está dizendo para pessoas aqui, você precisa voltar a ser um culto na minha presença. Você precisa voltar a adorar o meu nome. Você precisa de fato e de verdade voltar a ser genuíno. Porque senão você só vem para dar trabalho à liderança. Você só vem para questionar, aonde está indo o meu dízimo? Aonde está indo a minha oferta? Por quê? Porque a gente que só vem pela função. Só que o céu nos trouxe aqui para dizer, eu estou com saudade do teu culto. Eu estou com saudade do teu culto. E que culto é esse? É no culto que você não vem para receber. É o culto que você vem para entregar. E para entregar o quê? Para entregar a si mesmo no altar. Você lembra do culto, ou você sabe do culto da lei? O culto do Antigo Testamento como era? O culto do Antigo Testamento era... pegava, catava um animal, o animal querendo ou não, gostando ou não, a fim de ir ou não, você pegava o animal, levava o animal, sacrificava o animal. Esse era o culto do Antigo Testamento. O animal não tinha esse poder de dizer, ai, não quero ir. Ele era forçado a ir. Esse era o culto do Antigo Testamento. E Miriam, como é o culto do Novo Testamento? Aí é um pouco mais complicado. Como que é o culto de hoje, Miriam? É mais complicado. Por quê? Porque lá eu catava um animal. O animal não tinha escolha. E hoje eu cato quem? É eu que me queimo. É eu que me entrego. É eu que me trituro. É eu que vou até o altar e digo, Senhor, aqui está o culto. Eu sou o culto. Eu não tenho esse gostinho de dizer, hoje eu quero. Não, hoje eu não estou afim. Hoje eu dou lugar. Não, hoje eu não dou lugar. Não. Eu, como culto, eu venho e me entrego no altar. E a chama do altar começa a triturar e tirar toda a gordura, toda a mentira, toda a impureza. Tudo aquilo que é excesso, ele tira. Então ele pergunta hoje para você, veio de fato cultuar ou veio brincar? Põe a mão no teu coração.
anestesia está passando. O processo cirúrgico está acabando. E o céu está dizendo, quando você levantar dessa maca, vai levantar vivo, vai levantar como alguém que já recebeu a medicação correta, e vai vir cultuar, vai vir se entregar, ou ainda vai fingir que está dodói, ou ainda vai fingir que está morrendo, ou ainda vai querer que a gente faça mais um dia de culto para você de soldado ferido. Culto de soldado ferido e você não sara nunca? Você vai pôr a mão no teu coração e você vai clamar ao Senhor. Você vai dizer para o Senhor, Senhor, o Senhor sabe como está meu culto. O processo já acabou, a anestesia já passou, medicamento eu já fui medicada, estou aqui, Senhor. Só que o Senhor sabe como que está o meu culto. E é sobre isso que você vai falar ao Senhor. Inclina a tua cabeça. Pai amado, a tua palavra foi ministrada. Ah, Espírito Santo, como é bom ouvir a tua voz. Papai querido, como alguém que entra num processo cirúrgico. Ah, Senhor, que vai passar todas as etapas ali para levantar melhor, para levantar restaurado, animado, curado. Ah, Senhor, assim nós fomos ministrados nessa noite. Como um processo cirúrgico, o Senhor veio trabalhar nos nossos corações. O Senhor veio trabalhar na nossa alma. Ah, Espírito Santo, o Senhor veio trabalhar. E a tua, papai querido, a tua palavra nos trouxe esse direcionamento. Ah, sim, nós queremos obedecer. Nós queremos cultuar ao Senhor. Nós queremos entender, papai querido, oh Espírito Santo, que o Senhor ainda tem liberdade nessa casa. Cadê a galera do louvor para me ajudar aqui? Cadê a galera do louvor agora aqui? Vem, vem, vem. Ah, mas vem ligeiro. Ah, Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, ah Senhor, nessa noite nós viemos cultuar, nós viemos entregar o nosso culto, por mais que a adversidade da vida roubou a nossa adoração, por mais que a luta roubou o nosso culto, por mais, papai querido, que as situações, ah papai querido, veio atrapalhar o nosso jeito de cultuar, nessa noite cada crente, ah Senhor, cada irmão, cada irmã, está com a mão posicionada no coração, entendendo que é templo e morada do Espírito, que é casa de Deus, é onde o Espírito Santo tem liberdade, e é sobre este lugar, é sobre esta casa que nós viemos dizer, oh Espírito faz morada, ah Espírito faz morada, oh Espírito faz morada. Diante da tua grandeza, o que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada.